Quinta-feira, 9 de julho de 2015, esta é mais uma edição do TV Notícias que está começando a partir de agora. O cenário do comércio varejista no Brasil está enfraquecido pela crise econômica. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor foi um dos que mais demitiram. Só em Minas foram 20 mil vagas a menos nos primeiros 5 meses do ano. Mas a expectativa é de uma virada no segundo semestre, com reaquecimento nas vendas, conforme apontam pesquisas da FEComércio. Não teve jeito. Com a crise, a Aline ficou sem o emprego de 1 ano e 4 meses numa loja de telefones celulares. Qual que vai ser o seu futuro? O que você imagina aí? Já arrumar outro logo, não pode ficar parado não, né? De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, o setor do comércio varejista foi o que teve o pior desempenho nesses primeiros 5 meses do ano. Em Minas, praticamente 20 mil vagas sumiram de janeiro a maio de 2015. E só na capital, pelo menos 6 mil empregos deixaram de existir. Deste saldo negativo, os setores de vestuário e o de supermercados lideram o número de demissões. Foram quase 22 mil contra 18 mil admissões no período em Belo Horizonte. O mercado como um todo está num cenário de incertezas. A gente vê aí políticas sendo adotadas para colocar a economia no trilho. Porém, tanto empresário quanto consumidor estão incertos quanto ao que isso pode causar. A gente vê aí a escalada inflacionária e o Banco Central tentando conter essa inflação com a taxa de juros, porém ainda não atingindo o seu objetivo. Com esse cenário incerto, o consumidor acaba ficando mais cauteloso e gera impacto para o empresário, porque o consumidor procura consumir menos, procura se adequar a essa nova realidade e com esse medo de que no futuro pode vir a estar desempregado, ele acaba segurando o seu orçamento. E isso acaba instaurando um receio em todos os agentes da economia. De acordo com a pesquisa que aqui da FEComércio realizamos, o empresariado está com uma expectativa boa para o segundo semestre, principalmente devido às datas comemorativas, como o Dia das Crianças, o Dia dos Pais e o Natal, que é a principal data para o comércio, e também pelo 13º, que é a injeção de renda aí promovida no segundo semestre. Renata é dona de uma loja de roupas infantis que tem apenas 7 meses. Para não demitir nenhuma das 2 funcionárias, mesmo nesse período de crise, ela decidiu inovar e apostar. Aromatizante com cheiro de bebê para atrair a clientela, vitrines temáticas, criações próprias e prazo mais esticado para pagar. Assim, as vendas em torno de 700 peças vão crescendo 5% ao mês. Ela transformou a crise em oportunidade. Estou bastante otimista. Acredito que através das melhorias constantes e através da atenção dada ao consumidor, é possível, apesar da crise, ter excelentes resultados. E já que estamos falando de economia, foi divulgado hoje o IPC de junho, Índice de Preços ao Consumidor do CEPS, Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais da UFO. Ao contrário do que muita gente imaginava, o destaque não foi o preço da energia elétrica, mas sim a cesta básica. E quem vai nos falar mais detalhes sobre este assunto é o repórter Júnior Caritel. Olá, José Dagmar, olá a todos que acompanham o TVU Notícias. Bom, hoje foi divulgado o Índice de Preço ao Consumidor, o IPC, do CEPS, da UFO, e quem tem mais informações é o economista Álvaro Fonseca, que vai falar para a gente sobre esse assunto. Álvaro, o que a gente já pode destacar nesse mês, o que teve de destaque? Os destaques desse mês são 2 acumulados, né? Um reajuste de combustíveis, que na verdade não é nem um reajuste, é um retorno dos preços, que no mês passado nós captamos uma baixa nesses preços, devido a ofertas gerais, e esses preços retornaram. Esse mês as ofertas deixaram de existir, os preços retornaram. Então, um aumento nos preços de álcool e gasolina, óleo diesel não está nesse meio, e também, principalmente, o aumento do grupo alimentação. O grupo alimentação subiu 0,73%, foi o grupo que mais contribuiu ao IPC. E o grupo dos transportes subiu um pouco mais de 1%, impulsionado exatamente pelos reajustes, pela volta dos preços dos combustíveis de automóvel. O que muita gente esperava, que talvez nesse mês a energia seria um destaque, não foi. A energia esse mês ficou quietinha, né? Se houver alguma alteração vai ser para os meses seguintes, né? Aliás, já houve
todo esse impacto dos índices, tanto os índices locais quanto os nacionais, estarem dando mostras que eles estão quebrando as barreiras previstas, em maioria em virtude de reajustes na energia elétrica. Esse mês a energia elétrica ficou estável. Como a gente falou dos próximos meses, tem uma previsão? A gente não gosta de fazer previsão, mesmo porque nós estamos dependendo de alguns reajustes que são autorizados pelo governo. Aí fica totalmente imprevisível. O que a gente tem para essa época do ano, né, que se houver realmente estiagem, está chovendo agora, se houver realmente estiagem, os preços de leites e derivados, preços de carne, até de ovos, né, esses preços normalmente eles são pressionados por essa estiagem na época do ano, nessa entre-safra. Vamos ver o que vai acontecer. O leite está subindo, a carne não desceu, os ovos estão mais ou menos estabilizados. A gente espera para ver o que vai acontecer para frente. Em termos de índices acumulados, nós estamos com esses 7 primeiros meses 7,12%. Dependendo do que vem para frente, periga até você chegar no final do ano com um índice na casa dos 2 dígitos, o que não é desejável mesmo. E o índice acumulado em 12 meses está 8,89%. Esse é o nosso IPC-SEPS. E a cesta básica, teve alguma diferença? Para o próximo mês vai ter algum reajuste? A cesta básica, ela veio na contramão do preço dos grupos de alimentação. Você fala, mas como? A alimentação subiu e a cesta básica diminuiu. É porque alguns produtos da cesta básica são só 13 produtos. Então, é um painel muito reduzido de produtos. E nós tivemos 8 diminuições dentre esses 13 preços, né? E aí a cesta básica acabou marcando negativo esse mês, com menos 1,99%. Não é uma coisa de um comportamento da alimentação em si, é um comportamento específico da cesta básica, porque coincidiu daqueles produtos que, inclusive, haviam subido muito, tipo tomate, esse produto, tomate veio recuando, e alguns outros produtos também recuaram, 8 deles, e aí a cesta básica acabou marcando menos 1,99% nesse mês. Tá certo, quero agradecer a participação, Álvaro, e nós voltamos ao estúdio. José Dagmar, é com você. Obrigado, Júnior Caritel, pelas informações. E o plenário do Senado aprovou o texto enviado pela Câmara da medida provisória que prorroga a política de reajuste do salário mínimo por mais 4 anos, até 2019, e na qual foi inserida emenda estendendo a mesma correção para os aposentados da Previdência Social. O texto foi aprovado apenas com emendas de redação e segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff, que tem 15 dias úteis contados a partir da chegada da redação final ao Palácio do Planalto para decidir vetar ou sancionar a emenda da Câmara. Vamos agora para a previsão. Nessa sexta-feira, o tempo segue instável em algumas regiões do Brasil. Em Minas Gerais, a previsão de chuva em áreas isoladas da região sul, oeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado. Em Uberlândia, o sol prevalece e não há previsão de chuva para amanhã. A mínima prevista é de 16 e a máxima não passa de 26 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades. Em Campos Altos também não há previsão de chuva, porém os termômetros podem chegar à mínima de 13 graus, a máxima é de 24. Tempo aberto também é em Tuiutaba, porém pode haver alguns períodos de nebulosidade. A mínima prevista é de 19 graus. Em Santa Juliana não há previsão de chuva e o sol deve predominar grande parte do dia. A mínima fica em torno de 16 graus e a máxima não passa de 26. Manhã fria e tarde quente. Esta é a previsão para Uberaba. Mínima de 15 e máxima de 28 graus.